Olá, crianças, pais responsáveis. Sou o professor Josival e estou aqui hoje para ajudar vocês aí a compreender um pouco melhor a disciplina de matemática. Para essa aula, nós vamos estudar algo relacionado à área e perímetro. Esse assunto aqui tem a ver então com a geometria. Então, primeiramente, vamos entender o conceito do que é área. Área equivale à medida da superfície de uma figura geométrica. Para ficar mais fácil a compreensão, eu trouxe aqui essa descrição aqui. Para você entender o que é área, é só pensar lá no goleiro do jogo de futebol. Eu trouxe aqui um pequeno rascunho para melhor compreender isso aqui. O goleiro, ele fica dentro da área, certo? Nessa parte aqui. Aqui então está o goleiro. Ele pode pegar a bola com a mão e também com o pé. Agora, se ele saiu da área, por exemplo, ele veio aqui, ele já não pode mais pegar a bola com a mão. Aqui, nesse caso, ele está sendo como qualquer um dos outros jogadores do time dele. Então, ele só vai poder tocar na bola aqui com o pé. E se ele volta para cá, para dentro da área, aí ele pode fazer o que a função dele pede, que é defender a bola e então ele pode ser tanto com o pé quanto com a mão. Então, onde é que o goleiro pode pegar a bola com a mão? Qualquer lugar que ele estiver aqui, ó, para dentro da área. Se ele estiver nesse cantinho aqui, ele pega. Se ele estiver neste cantinho aqui, também. Qualquer lugar aqui dentro da área, dentro das linhas aqui, ó, que formam a área, o goleiro pode tocar a bola com a mão, certo? Isso aqui é a área do goleiro. E trazendo agora para nosso estudo na geometria, nós vamos entender então o que é área de uma figura ou de um lugar, por exemplo, aí na sua casa. Nós vamos entender o que é isso aqui. Agora vamos ao perímetro, a soma das medidas de todos os lados de uma figura. Vamos voltar aqui ao campo então. Por exemplo, se essa metade aqui do campo, vamos supor que tenha a medida de 25 metros. E aqui, vamos supor que aqui seja situação hipotética, tá? 20 metros. Para eu calcular o perímetro dessa metade do campo aqui, que é que eu vou fazer? Você pode observar que essa parte do campo aqui, ó, ela está em forma de um retângulo. Então, falou em forma de retângulo, eu tenho dois lados aqui, ó. Essa parte de baixo aqui é um lado. Esse outro lado aqui, o que é oposto a este lado aqui, tem a mesma medida, então aqui também vai valer 25 metros. E o outro lado aqui, esse daqui vale 20, o lado que está oposto a ele também vai valer quanto então? 20 metros, certo? Então, retângulo, dois lados opostos são iguais e os outros dois também, sendo dois maiores e dois menores. Depois nós vamos ver dentro da geometria também que os quatro ângulos do retângulo eles vão formar ali ângulos de 90 graus, mas isso aí vai ficar para depois. Mas só lembrar que os quatro ângulos do retângulo são iguais. Então, se eu quero saber agora o perímetro, então eu tenho aqui, ó, 25, eu tenho aqui 25, eu tenho 20 e eu tenho 20. Aí vai ter que lembrar da operação matemática. 25 mais 25, nós temos 50. 50 mais 20, temos 70. Mais 20, 90. Então, o perímetro dessa metade do campo aqui vai dar, então, 90 metros. Então, isso é o perímetro. É a soma de todos os lados da figura geométrica. Ou aí, por exemplo, se você quiser medir aí o perímetro do quarto onde você dorme. Aí o que você vai fazer? Sabendo aí a medida de todos os lados, de todas as paredes aí, né? Vamos supor assim, você vai somar todas elas. Vamos supor que uma deu 5 metros, o outro lado também vai ser igual, 5 metros, e os outros dois deram aí 4 metros. Então você vai somar tudo isso aqui. Soma aqui, ó, 4 mais 4, depois 5 mais 5. E aí você vai ter o perímetro do seu quarto. Já voltando aqui para aquela questão da área agora. O perímetro você vai somar tudo. Agora, falando em área, por exemplo, de um retângulo ou de um quadrado, aí você vai usar a multiplicação. Tem algumas formulazinhas também para calcular. Perímetro não tem necessidade, que é só você somar todos os lados. Sabendo aqui a medida dos lados, você vai somar, seja triângulo ou seja
retângulo, quadrado. Então vamos lá, ó. Aqui nós temos esse exemplo aqui, ó, de um quadrado. E já relembrando também, que eu deixei aqui no material de vocês, ó, uma observação, ó. Vocês estão acostumados a usar aí a multiplicação como aquele x, mas vocês também podem ver a multiplicação sendo representada pelo ponto. Então, este pontinho aqui, ó, representa também a multiplicação. Então, nós vamos usar este pontinho aqui, às vezes vai ter o x, às vezes vai ter o ponto. Então, aqui, calculando a área. A área você vai usar a multiplicação. Aí no material também diz que são duas dimensões as figuras geométricas planas. E nesse caso aqui, ó, base é uma dimensão e altura é a outra dimensão, certo? Isso aqui do quadrado, retângulo também, aqui, ó, a base, altura. O triângulo também nós temos aqui, ó, a base do triângulo e a altura dele aqui. Não é isso aqui que é a altura, tá? A altura é esta aqui, ó, que fica aqui no centro dele, onde o ângulo dela aqui, ó, vai formar 90 graus. Depois nós vamos ver isso aqui com calma. Mas quando for colocar aqui, ó, uma figura desse jeito, eu vou identificar como altura para vocês. Geralmente, para calcular a área de uma figura, basta multiplicar a base pela altura. E realmente, no quadrado e no retângulo é dessa maneira. Então, calculando a área aqui, ó, se a base vale aqui, ó, 6 metros e a minha altura também vale 6 metros, o que eu vou fazer? 6 vezes 6. Por isso que eu pedi para estudar a tabuada. Então, 6 vezes 6, teríamos aqui, ó, 36. Falando em área aqui, ó, o resultado ele vai vir em metros quadrados. Sempre assim. Diferente do perímetro. O perímetro ele vai vir apenas em metros. Então, só a letrinha M aqui. O perímetro, vamos calcular aqui, ó. O perímetro dele, eu tenho aqui, ó, 6, mais 6, mais 6, mais 6. O que eu vou fazer então? Soma tudo isso aqui. Nós temos então o resultado do perímetro, 24 metros. Deu diferente da área, que deu aqui, ó, 6 vezes 6, 36. Você vai usar o que aí, ó? Duas operações, ó, adição e multiplicação. Do retângulo aqui, ó, você vai usar, é o mesmo sistema do que o quadrado. O que você vai fazer, ó? Nós temos aqui, ó, para calcular a área, é aqui a base vezes a altura dessa figura. Então, temos aqui, ó, 16. O outro lado também, né? Esse é um retângulo. O outro lado é igual a 16 e aqui a altura 4. O outro lado também 4. Então, temos aqui, ó, 16, que é a base, vezes a altura, que é 4. Então, temos aqui, ó, 16 vezes 4, 64 metros quadrados. Isso aqui falando em área. Então, área multiplica base pela altura. Perímetro é apenas a soma. Então, eu tenho aqui, ó, 16, 4, 16... 4. O que eu vou fazer? Soma tudo isso aqui. 16 mais 4 mais 16 mais 4. Resultado final, 40 metros. Só relembrando, área em metros quadrados, com aquele 2 pequenininho lá em cima, e perímetro apenas em metros. Agora, do triângulo é um pouquinho diferente. Bem aqui no material tem também para vocês, ó. Nós temos aqui, ó, para achar a área do triângulo. A diferença é apenas para a área, que você vai fazer assim, ó. Você vai pegar a base do triângulo vezes, multiplicando aqui então pela altura desse triângulo, e o resultado dessa multiplicação você vai dividir por 2. Aí só lembrando que está escrito de maneira diferente aqui, está escrito em forma de fração. E aí você vai ver ainda neste ano que a fração ela é também uma divisão. A base deste triângulo vale 15 metros. Então temos aqui, ó, é a base vezes a altura desse triângulo. A altura está aqui e vale quanto? 20 metros. Então, temos aqui, ó, 15 vezes 20. O resultado desse produto aqui, ó, dessa multiplicação, você vai fazer dividido por 2. Então, nós temos aqui, ó, 15 vezes 20 vai dar 300. 300, agora o resultado disso aqui, dividido por 2. 300 dividido por 2 vai dar 150 metros quadrados, certo? A diferença de calcular a área do triângulo é só isso aqui, ó. Você vai ter que dividir por 2, diferente do retângulo e do quadrado, que só multiplica a base pela altura e já tem um resultado. O perímetro é a mesma forma.
Aqui nós temos aqui, ó, esse vale 15, esse outro lado aqui vale 15 e esse outro lado também 15. O que vai fazer? Soma 15 mais 15 mais 15 e temos aqui resultado 45 metros. Perímetro, soma tudo. Área vai multiplicar. E no caso do triângulo, o resultado da multiplicação divide por 2, certo? Agora vamos aqui às atividades. Temos o seguinte, ó, observe a figura e calcule o seu perímetro. Lembra? Perímetro soma tudo. Então, lembrando que isso aqui, ó, é um retângulo, ou é um quadrado, ou é um triângulo. Então, temos aqui, ó, base e temos aqui altura. Então, aqui temos a base e temos a altura. Só lembrando que se um lado é 10, o lado oposto a ele também é 10. Outro lado 5, outro lado também vai valer 5. Veja que operação você vai ter que fazer e acha a resposta correta. Número 2, está dizendo o seguinte, qual é a área da figura da atividade número 1? Então aqui ele pediu o perímetro, achar aqui o perímetro. O número 2 está perguntando dessa mesma figura, só que ele perguntou agora o que aqui mesmo? A área. A área, eu vou multiplicar, eu vou somar. Aí aqui, só lembrando que a diferença, o perímetro, ele dá o resultado em metros. A área, ele vai dar o resultado em metros quadrados, certo? Então, temos aqui a base e temos aqui a altura. Você vai ver se vai somar ou se vai multiplicar. Ok? No vídeo aí tem a explicação e também no material escrito você pode voltar e ler. Pense em uma sala de aula em forma de quadrado. Olha só, deu a forma que é a sala de aula, em forma de um quadrado. A medida de um dos lados dessa sala é 4 metros. Para ser um quadrado, qual é a condição mesmo? Os lados são diferentes ou são iguais? Pensa um pouquinho aí. Se ele deu aqui o valor de um lado, você já consegue pensar no que é um quadrado para resolver essa questão aqui, certo? Se ele pediu a área, aí você vai ter que lembrar. A área eu vou multiplicar ou eu vou somar tudo. Seguindo, esse aqui, ó, pensa nessa situação aqui, ó. Já pensou se sua casa fosse feita em forma triangular, semelhante à figura abaixo? Olha só aqui, ó. Pensa se sua casa fosse dessa maneira aqui, ó, de maneira triangular. Qual seria a área que representa essa casa? A área, então, que representa tudo isso aqui, que está aqui dentro, qual que seria a representação dessa área? Lembrando lá, para calcular a área do triângulo, tem um acréscimo lá que você vai fazer. A base vezes a altura e vai dividir por 2, certo? E você vai fazer essa resolução e vai achar aqui o resultado. E para finalizar, calcule o perímetro de uma pista de corrida feita de forma retangular. Aqui, ó, de forma retangular, que um dos lados mede 26 metros. E o outro lado mede a metade desse lado. E olha só, se um lado mede 26, o outro lado está dizendo que vale a metade. E essa metade aqui, a metade de 26, então o outro lado vai ser menor do que 26, certo? Então ele pediu para calcular o perímetro. Lembra, perímetro, se vai somar tudo ou se vai multiplicar, ok? Qualquer dúvida você pode entrar em contato conosco, nós vamos ajudar vocês, ok? Bons estudos e até a próxima.